Olá, muito bom dia. Aqui Sadi Nogueira. Para quem não me conhece, eu sou especialista em tecnologia de informação. Tenho várias formações na área de tecnologia, inclusive na parte de segurança digital, tá? Firewall, enfim, protocolos de rede, criptografia. Esse vídeo vai servir de alerta, tá bom, para você. Eu peço que você fique até o final, porque isso pode salvar sua pele em algum momento. Espero que nunca precise, mas pode acontecer. E eu estou gravando esse vídeo principalmente pelo que aconteceu agora há pouco, tá? São agora 8 horas da manhã de um domingo e aconteceu uma coisa interessante que já é habitual na minha vida, mas em específico essa, e por isso eu decidi gravar esse vídeo. Eu já falei sobre esse assunto, mas eu vou trazer aqui de volta. Veja, rapidamente, se você acha que você está imune, está livre de ser um alvo de hacker, de ação de hacker, né, de roubo de contas, de senhas, se você realmente acredita que você está livre disso, então você muito provavelmente é uma vítima em potencial, tá? Porque eu costumo dizer o seguinte: só cai de bicicleta quem sabe andar. E meu avô dizia que só morre afogado quem sabe nadar. Isso, claro, não é especificamente dessa forma, tá? Ou seja, quer dizer que aquele que se arrisca, que se aventura, está muito mais propenso a sofrer um revés do que aquele que não se aventura. Então, não vai cair de bicicleta quem não sabe andar de bicicleta. Quem não anda de bicicleta não cai de bicicleta, né? Então, só cai de bicicleta aquele que realmente pratica. Bom, vamos lá. Agora há pouco, alguns 20 minutos atrás, eu recebi uma mensagem, ou seja, domingo, 7h e pouca da manhã, eu recebi uma mensagem pelo WhatsApp de um funcionário de uma empresa que presta serviço. Na verdade, deixa eu corrigir, eu presto serviço para uma empresa grande e eu tenho alguns funcionários dessa empresa grande no meu catálogo de endereço. E um funcionário dessa empresa me chama agora, no domingo de manhã, perguntando se meu aplicativo deu bom dia. Falou assim: teu aplicativo tá normal, você está conseguindo fazer Pix? Eu não estou conseguindo. Você pode verificar? Bom, eu já sei que isso é um golpe, né? Muito me estranhou vir de uma conta de um técnico de telecomunicações. Por que, Sadi? Olha, não sendo uma pessoa arrogante, mas até porque todos nós estamos propensos a isso, até eu, pode acontecer comigo isso, claro. Basta eles serem mais criativos do que a minha capacidade de perceber que é um golpe. Mas entende-se que pessoas estudadas, elas, principalmente da área de tecnologia, elas são mais preparadas para não cair nesse tipo de armadilha de perder a sua conta de WhatsApp, de perder a sua conta de uma rede social, enfim, de ter aí comprometida a segurança do seu celular, do seu computador. Mas pode acontecer. Então, vir de um técnico em telecomunicações é muito, 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 muito estranho. E de cara eu já sabia que se tratava de um golpe. Eu já automaticamente já dou um passa fora lá no miliante e bloqueio o número para que não tenha mais nenhuma possibilidade. E automaticamente já mandei um WhatsApp para todos os outros funcionários da empresa e avisando que fulano teve sua conta comprometida e está tentando dar o golpe do Pix. E para minha surpresa, né, eu tenho aí, sei lá, acho que umas 7 ou 8 pessoas dessa empresa no meu catálogo de endereço. Fiquei surpreso quando uma delas, que está ligada diretamente à direção da empresa, me retorna dizendo que a conta de outros 4 funcionários tinha sido comprometida. Dentre elas, alguns daqueles que eu mandei mensagem avisando. Então, assim, não foi um caso esporádico de um técnico que teve a sua conta hackeada. Na verdade, até que se saiba, neste momento, 5 funcionários desta mesma empresa tiveram suas contas comprometidas ao mesmo tempo. Eles estão cada vez mais profissionais na atividade de roubar dados, né? Perdão. Então, isso me chamou a atenção, por isso eu estou gravando esse vídeo. Automaticamente eu vou trazer para você aqui uma solução
para evitar antecipadamente que esse problema aconteça. Vejam, uma frase que é antiga, é preferível, é preferível prevenir do que remediar. Você conhece essa frase com certeza, já ouviu. Ou seja, no que consiste isso? Antecipe-se, tenha uma postura de antecipação do problema, se prepare, se precaveja de não sofrer esse tipo de problema. É melhor isso, você se antecipar, do que você ser alvo do problema. Um exemplo rápido seria o seguinte: a gente está tendo aí fortes ondas de calor, né, que estão indo embora agora com a chegada da frente fria e a passagem do verão para o outono. Mas antes, lá no início, quando as coisas começaram a ficar realmente quentes, muitas autoridades e pessoas que têm algum certo conhecimento, né, viraram e falaram assim: cara, o negócio está ficando complicado, devagarzinho, faz um estoque de uma reserva de água, porque vai que o consumo aumenta absurdamente, haja um colapso do sistema de abastecimento e a gente fique sem água aí por algumas horas ou alguns dias. Quando você fala nesse tipo de coisa, as pessoas acham que você é teórico da conspiração, que você é maluco, e não é bem assim. Você, quando se precaver, você, quando se antecipa aos problemas, você tem a chance de não sofrer, ou de sofrer o mínimo ou um percentual bem menor do que a maioria das pessoas que é pega de surpresa. Veja, a Defesa Civil, os órgãos governamentais avisaram da chegada de fortes chuvas agora nesse período. Inclusive a ponto do prefeito aí da cidade do Rio de Janeiro vir a público pedir para que não saísse de casa naquele dia, que ele decretaria aí um ponto facultativo, que é para resguardar a vida das pessoas. E, lamentavelmente, os noticiários, enfim, foram preenchidos lá com pessoas que, sim, tiveram problemas de deslizamento de terra e tal, isso daí não tem como resolver de imediato. Mas algumas outras pessoas tiveram aí suas vidas ceifadas porque não acreditaram, não se anteciparam ao problema, né? Nós tivemos o caso aí, se eu vou citar rapidamente, um vendedor ambulante que estava recolhendo a sua mercadoria na praia. Ele não tinha que estar lá. Eu sei que ele tem contas para pagar e eu também. Eu também tenho contas para pagar. Mas se eu trabalho numa condição de risco, como é o caso da praia, e foi avisado que vem uma tempestade, que é possível que você seja atingido por uma descarga elétrica, por que você vai se arriscar? É onde eu coloco sempre o seguinte: ele se arriscou, pagou para ver e pagou com a vida. Ele não queria morrer, mas ele escolheu se arriscar. E o risco, ele foi se arriscar com as forças da natureza. Ele estava na praia recolhendo sua mercadoria, a tempestade chegou, um raio caiu próximo a ele. Eu digo isso porque eu tenho algum conhecimento tecnológico, eu sei que não atingiu ele diretamente, né, a descarga. Muito provavelmente não, senão a informação teria sido diferente, tá? Eu sei o resultado de uma descarga elétrica no corpo humano. Muito provavelmente ele não foi atingido diretamente, o raio deve ter atingido um local próximo, ao lado, uma diferença de alguns metros dele, e ele lamentavelmente veio a óbito. Outros casos de pessoas que morreram com descargas elétricas, de um cabo de alta tensão que caiu sobre o carro, e a pessoa, mesmo contrariando todos os alertas, inclusive das pessoas que estavam no local, dizendo para que ele aguardasse o resgate, a pessoa tentou sair do carro, abriu a porta, quando saiu do carro, morreu eletrocutada. Então, esses dois casos que eu citei são para mostrar que as pessoas que ignoram esse tipo de aviso, de precaução, as pessoas que não se antecipam aos problemas para se proteger, normalmente elas são vítimas da própria inconsequência. Então veja, eu estou fazendo aqui, já estou há 10 minutos aqui tentando demover a sua ideia de que você jamais vai ser hackeado, de que você não vai sofrer esse tipo de problema. Todos nós somos alvos em potencial. Quanto maior a exposição, quanto maior a sua exposição à tecnologia, por exemplo, maiores as possibilidades de você sofrer um ataque e ser alvo. Ah, mas eu não tenho
quantias em dinheiro, eu não sou uma pessoa poderosa, o hacker não me quer. Você não sabe, e ele também não. Ele primeiro vai ter que invadir a sua vida, invadir a sua conta de WhatsApp, invadir o seu computador, para ver se você tem milhões lá em reais, dólares, euro ou criptomoeda. Até então ele não sabe, então ele vai invadir qualquer conta, não importa qual seja. E uma vez de posse dessa conta é que ele vai rastrear lá dentro as informações para ver quem é você. Se você for igual a mim, uma pessoa que não tem dinheiro, ele simplesmente vai tentar usar a sua conta para roubar dinheiro de outras pessoas, utilizando a credibilidade que você tem como pessoa, como ser humano, para roubar outras pessoas. E são os golpes, né, que acontecem quando roubam contas de Facebook, Instagram, WhatsApp, enfim. Se você é uma pessoa com muito dinheiro e tiver baixa segurança, muito provavelmente ele vai lograr êxito e vai roubar você. Então, se você não quer passar por isso ou quer se precaver um pouco mais para que isso não aconteça, eu vou colocar o seguinte: autenticação de dois fatores, tá? Autenticação de dois fatores. Procura na internet, você tem vasta literatura falando sobre o que é, explicando. Vai no Wikipedia, por exemplo. Tem muita gente que não gosta do Wikipedia, mas o legal é que a informação, a maioria da informação que está lá, tem lá pelo menos os seus 70% de acertabilidade. Tá? Nem tudo ali, porque é colaborativo, então tem muita coisa que não está supervisionada, que ainda não foi auditado, não foi feita uma correção, então tem muita informação errada. Mas em relação no geral, é um lugar fácil e confiável para você ter informação. Tá? Seria no Wikipedia, é um deles. Mas se você botar lá no Google, se você colocar lá no Google 2FA, o que é, e você der um Enter, os resultados ali vão te caminhar em direção à compreensão do que é o 2FA. O que seria isso? 2FA é o acrônimo de Two Factor Authentication, ou autenticação de dois fatores. O que vem a ser isso? A autenticação de dois fatores é uma modalidade de segurança, de implementação de segurança que foi criada para que você adicione uma camada extra de segurança a qualquer sistema de autenticação. Por exemplo, eu tenho contas de e-mail. Vamos tirar como exemplo aqui o Google, o Gmail. Eu tenho conta no Gmail. Eu crio lá meu e-mail, faço meu cadastro, coloco meus dados e coloco uma senha. Eu coloco uma senha forte, por exemplo, com letras, números, caracteres especiais, jogo da velha, arroba, enfim, é uma senha segura, no mínimo 10 caracteres, é uma senha bem segura. Entretanto, e ainda assim, você tem a possibilidade de que haja uma falha, seja do sistema ou sua, e que facilmente um atacante consiga quebrar essa sua senha. E com isso ele consegue pegar a sua conta de e-mail para ele. Eu estou falando da conta de e-mail, mas isso serve para qualquer coisa. Senhas de banco, senhas de aplicativos de redes sociais, enfim, tem aí, qualquer coisa está sujeito a isso. Tudo que tenha um login e senha, um usuário e senha, está sujeito a sequestro de informações. Isso aí é indiscutível. Então, essa camada de autenticação, ela, na verdade, ela cria um código de autenticação que, quando você vai fazer certas modificações, ou quando você foge do seu padrão de uso, ele te pede esse código. A diferença é que esse código tem que ser gerado por um aplicativo que só vai existir no seu telefone celular. Poxa, Sadir, como assim? Então toda vez que eu for acessar meu e-mail, eu vou ter que colocar essa autenticação de dois fatores? Então, normalmente para contas de e-mail e de redes sociais, o sistema, uma vez que você cadastra o sistema de autenticação de dois fatores, você faz o seu primeiro acesso no seu computador ou no seu smartphone pessoal, ele vai te pedir uma autenticação e você tem como lembrar aquele dispositivo. Ou seja, exemplo, meu Gmail, minha conta do Gmail. Quando eu logar na conta do Gmail, ele vai pedir a primeira vez e eu vou dizer assim, lembrar desse dispositivo. E ele não vai mais solicitar a autenticação de dois fatores ali naquele dispositivo. Aquele dispositivo você marcou como seguro, então ele não vai pedir mais ali. Mas, por exemplo, eu uso no meu computador, no meu smartphone, acesso meus e-mails. Digamos que eu saí e acabou a bateria do meu celular, eu preciso acessar meu e-mail urgentemente e eu peço à minha companheira, minha esposa, amor, deixa eu usar o seu celular para eu acessar meu e-mail. Veja,
como esse acesso vai ser feito de um dispositivo diferente do meu tradicional, os servidores lá do Google vão perceber isso e vão me pedir esse código. E sem esse código eu não consigo efetuar login na minha conta de e-mail. Então veja, tem seus problemas. Claro, se acabar a bateria do seu smartphone ou ele for perdido, danificado, furtado, você perde a autenticação de 2 fatores. Claro, isso é um problema imediato. Se um celular é extraviado, você perde seu catálogo de endereços, você perde seus e-mails, você perde suas redes sociais, você vai perder muito mais do que simplesmente o acesso ao seu... Ah, mas se roubarem então vão roubar o aplicativo. Não, se você tiver uma autenticação, no mínimo por senha ou digital, né, biométrica, para abrir o aplicativo. Você vai colocar uma senha para abrir. Então, basicamente, o 2FA é isso. É uma camada extra de segurança que é criado por um outro aplicativo, de forma que você só consegue, por exemplo, migrar a sua conta de WhatsApp ou acessar a sua conta de Facebook de um computador que você não acessa normalmente, do Insta, enfim. Praticamente tudo hoje que tenha usuário e senha, né, que são sérios, eles têm a opção de você criar uma segunda autenticação, uma autenticação de 2 fatores. Alguns aplicativos de finanças, né, bancos ou de investimento, têm a mesma coisa, mas eles não usam um aplicativo de terceiros. Eles te mandam um SMS, né, aquele torpedo, um antigo SMS, ou um e-mail com uma chave especial para que você faça aquele login, aquele acesso. Então, se você tem essa possibilidade da autenticação de 2 fatores, faça. Eu vou citar um segundo exemplo do que aconteceu, né? Falei hoje, que aconteceu hoje. E recentemente eu estava com a esposa numa festa. Nós estávamos numa festa num local. E de repente ela põe o telefone e vê uma mensagem de uma amiga do trabalho, do local onde ela trabalhou, na verdade, desesperada, pedindo ajuda e tal. E ela falou assim, pô, deve ser algum tipo de golpe, né? Porque essa fulana, ela é muito tranquila. E quando ela ligou para essa pessoa, ela estava realmente em pânico, dizendo que viu uma postagem de um outro funcionário, de um outro amigo delas, aonde ele dizia que queria se matar, né? Nitidamente lá com uma demonstração de depressividade e tal, de depressão, né? Nem sei se existe depressividade, mas enfim. Isso, óbvio, colocou todos eles em pânico, porque, ora, por mais que seja um colega de trabalho, tem pessoas que são queridas. E você tem alguma amizade, alguma relação, e não só isso, é um funcionário da empresa, isso vai criar um clima muito ruim na segunda-feira, na hora de trabalhar. Então elas começaram a se apavorar e todo mundo ligando para ele, e só da caixa, né? Só cai na caixa de correio, mandaram mensagem na própria rede social, lá na timeline onde ele postou e tal, e não sem resposta. Como eu e minha esposa estávamos muito próximos do endereço, coincidentemente a festa era tipo assim, 2 quarteirões de distância da residência dele, avisamos, falei, nós vamos lá. E saímos em disparada, largamos tudo e fomos lá para tentar, né? Aí falamos com o porteiro, boa noite, tudo bem? Desculpa, olha, é isso. Fulano, ele mora aí no prédio, eu só não sei o apartamento, mas ele é assim assado, ele é enfermeiro, é o porteiro. Não, realmente, eu sei quem é. Falei, então, ó, tá aqui ó, a mensagem. E mostrou pro porteiro, ele dizendo que vai se matar. O porteiro apanhou o interfone e começou a ligar pro imóvel. E até que finalmente, depois de alguns minutos, eu já estava até acionando bombeiro, né, e a polícia para poder invadir o apartamento. Só a polícia pode arrombar a porta. Então imagina, se ele atentasse contra a própria vida, a chegada ali das equipes de resgate e da autoridade policial poderiam ser a diferença, né, o tempo, né, de resgate, a diferença entre a vida e a morte. Inclusive, sou socorrista, sou técnico em enfermagem, eu sei disso. Então, até que por fim ele atendeu. Falamos com ele e pedimos para subir. Chegando lá, ele, coitado, de calção, com uma cara de sono. Falei, o que está acontecendo? E a gente virou, a gente que pergunta o que está acontecendo, cara, você está bem? Aí ele, não, o que houve? Fulano, o que aconteceu? O que vocês estão aqui na minha porta? Haviam hackeado
o Facebook dele e o Instagram, né? Ou seja, hackearam uma conta, hackearam a outra, porque é a mesma senha, e fizeram uma publicação como se tivesse sido ele, inclusive com uma foto lá de um banco de imagens dele mesmo lá, aonde ele nem sabia que tinha acontecido, ele estava dormindo porque ele tinha acabado de sair de um plantão. Olha, só para vocês terem noção do estrago, a mãe dele mora em outro estado. A mãe dele teve que ser socorrida pelos vizinhos e parentes. Os parentes já estavam ligando e já tinha parente que já estava na estrada vindo embora para poder, enfim. O problema é sério quando isso acontece. Então, mesmo que não foi um furto não foi um golpe do Pix, por exemplo, para te extorquir dinheiro, ele poderia ter utilizado, né, o meliante podia ter utilizado das redes sociais, como acontece, para pedir dinheiro, mas ele criou aí todo um problema simplesmente por fazer uma postagem de cunho suicida. Imagina a mãe desse rapaz, o susto que ela deve ter levado. Ah, mas se conhecesse a pessoa, saberia. Preste atenção numa coisa. Principalmente nesse tipo de situação de autoextermínio, como profissional da área de saúde, eu vou dizer o seguinte. Muita gente debocha da depressão. As pessoas dizem, que algumas pessoas, as mais ignorantes, dizem que é frescura. Ah, tá de frescura. Não. Depressão não é frescura, é algo muito sério. E de repente a pessoa que está aí do teu lado, ou até mesmo aqui conversando com você, pode ser depressiva e você não sabe. Então, depressão é uma coisa muito séria. Síndrome de pânico é uma coisa muito séria. Então não trate com pouco caso, principalmente esses dois assuntos, porque eu já vi muita gente chorando a perda de pessoas queridas, entes queridos, que eram depressivos e as pessoas não levavam a sério. Então, não faça esse tipo de julgamento, tá bom? Enfim, foram duas situações aí que eu citei sobre invasão, né, de roubo de contas, para você tomar um pouco mais de cuidado. Procure sobre autenticação de 2 fatores, ative em todas as contas que forem possíveis e importantes para você. E mesmo aquelas que eu estava conversando com um colega agora de trabalho, ele falou assim, minhas redes sociais são só para zoeira, eu só uso para ver lá e rir e gargalhar das besteiras, do besterol que eu vejo nas redes sociais, não tem ninguém me seguindo. É um direito dele, né? Eu respeito a opinião dele, porra, tenho um carinho grande por ele, porque hoje, inclusive, eu presto serviço para uma empresa graças a ele. Mas eu ponderei com ele e falei, pô, meu amigo, mas mesmo assim, se houver uma postagem vindo da tua rede social, por mais que você ache que não tem ninguém te seguindo, muitas vezes a pessoa está só te seguindo, sem ser seu amigo, sem ter clicado lá para ser seu amigo. E se você tem, por exemplo, um perfil público, ou mesmo que você não tenha um perfil público, se você tem uma conta de rede social invadida, o meliante vai fazer uso da ferramenta para colocar público e fazer postagens. E aí você pode assustar pessoas que gostam de você. Principalmente porque você está longe, você está em outro país agora e vai ter muita gente que não vai poder fazer nada. Ou vai te criar um problema, que vai ser um monte de gente te chamando no WhatsApp, enfim, até você perceber. Enfim, mas é de cada um. E ele é de tecnologia, pior tudo é isso. Tá certo? Eu vou encerrando esse vídeo por aqui, já está com quase 25 minutos. Se você ficou até aqui, muito obrigado pela atenção, pelo carinho, do tempo que você investiu aqui tentando aumentar o conhecimento. Eu espero ter colaborado com você de alguma forma para aumentar aí o teu conhecimento e evitar que você caia nesse tipo de golpe. E lembrando, ninguém está isento, ninguém está imune. Mesmo eu com, sei lá, certificações na área de tecnologia, eu sou especialista de segurança, a minha rede de computador, eu tenho uma rede de computadores em casa, com telefonia VoIP, redes virtuais, a minha rede Wi-Fi é diferente da rede Wi-Fi dos meus visitantes, enfim, eu tenho uma pá de serviços rodando de casa, parece uma empresa, eu tenho um hack
de telecom em casa. E mesmo eu não estou imune, 100% imune à atividade criminosa e hacker, né? Então fica aí a dica, tá certo? Forte abraço, tenha uma excelente semana aí. Se você ficou até aqui, obrigado mesmo de coração, obrigado por me assistir. E é isso. Tchau, tchau.